Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Aqui é onde nós trazemos uma pré-aula da revista Betel Dominical, da editora Betel. Chegamos no segundo trimestre deste ano e nesse trimestre iremos comentar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. E para mim eu tenho uma imensa alegria em convidar, tive a imensa alegria em convidar meu amigo pastor Antônio Carlos, pastor, teólogo, superintendente aqui da nossa Escola Bíblica Dominical no campo de Santa Bárbara do Oeste. E para mim é uma honra, pastor. Seja muito bem-vindo. Uma satisfação ter o senhor com a gente aqui. Eu quero te agradecer a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer aqui o convite do pastor Leandro, que é o professor aqui oficial da classe Ministros de Cristo aqui da nossa sede, que tem sido uma referência para nós, tem dado muitas boas aulas aqui aos nossos obreiros, ao grupo de homens, tem sido muita bênção. E ele, com este canal, eu tenho compartilhado e escutado as suas mensagens. E agora eu estou aqui junto para compartilhar alguns ensinamentos juntamente aqui. Muito obrigado pelo convite aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 1. Antes de nós iniciarmos, como de costume, vamos orar e falar com o nosso Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. E eu te peço, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 1, Apocalipse, o livro da revelação. Texto áureo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. Verdade aplicada. O estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã, em face ao momento que vivemos. Todo o nosso texto de referência, você que não possui a revista, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e o verso de número 4. Doutor Antônio, vamos lá. Tópico número 1. Por que estudar o Apocalipse? Vamos lá. Nós vamos aqui entrar num assunto muito bom. Quero que você fique atento para não perder o fio da meada, como diz, né? Se você ficar desatento, você perde. É um livro, não é complexo, você vai entender na lição de número 3, da nossa revista, você já vai entender, e eu vou aqui dar uma de antemão, como se fala o texto áureo, que essa revelação foi para a igreja. Foi para a igreja. Então a igreja tem que entender o que ele fala. A exemplo, vai para eu não posso começar a falar aqui no tópico sem mostrar aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha, de que se minha mãe está lá no Nordeste, ela escreve uma carta para mim, com todo o português errado, falando um monte de coisa que se você pegar, você não vai entender. Mas quando eu pegar a carta da minha mãe e eu ler essa carta, eu vou entender o que ela quer falar. Eu vou entender os seus sentimentos, as palavras que você não vai entender, eu vou entender. Assim a carta de Cristo para a igreja. Quem não é igreja, quem está fora, quem não tem relacionamento, quem não tem as coisas espirituais, entende com as espirituais. Se eu não estou ligado com o autor, se eu não tenho comunhão com o autor, logo eu fico perdido e não entendo nada do Apocalipse. Mas se eu tenho comunhão com ele, quando eu leio Apocalipse, eu entendo o que ele quer dizer para mim. Porque essa carta foi escrita para nós. Foi escrito para a igreja. Então, na lição de número 3, vai falar disso aí. A carta às igrejas. Foi direto para a igreja. Então, no tópico 1 da nossa lição, por que estudar o Apocalipse? A introdução dos tópicos 1 e 2 e 3, essa introdução, que é a introdução, né? Fala que é impossível entender o tempo que vivemos, o tempo que há de vir, se nós não estudarmos o livro do Apocalipse. É uma mensagem que fala de tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Quando eu estudo o livro do Apocalipse, quando o jornal, quando as mídias
fala do que vai acontecer, fala, já sabia. Já sabia. Eu já sabia. Então, por isso que é bom você estudar, ficar atento, que a igreja foi alertada, de tudo que poderia e o que está acontecendo. Então, quando isso acontece, a igreja não se abala, a igreja não fica atônita, não fica desesperada, que já esperava isso acontecer. Então, vamos lá. Eu posso falar do 1.1, a sua lição aí. Uma prevenção contra as seitas e heresias. Então, escute bem isso aqui, ó. Eu vou ler aqui rápido. Que as seitas mais se popularizam e juntas somos milhões de adeptos no mundo ocidental, trazem o seu bojo. Olha só o problema deles, o problema que pegam coisas do Apocalipse para confundir a cabeça. Por isso que eu falei, foi escrito para a igreja. E são detalhes, né? São detalhes. Então, o que eles falam? Fala sobre a volta de Cristo, aí confunde a primeira e a segunda vinda. Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre os olhos verão, quando o olho não vê. Então confunde o povo com isso, até dizendo que Cristo já, algumas seitas aí, até dizem que Cristo já veio, e agora já estamos vivendo agora a grande tribulação, tem isso, certo? Porque todos os olhos verão, coloca a segunda vinda, que nós cremos, no capítulo 19, para essa vinda que virá agora para a igreja, e também fala sobre a grande tribulação, sobre o milênio e a vida pós-morte. E eu aqui dou um alerta para a igreja no geral, pastor Leandro, e você que me ouve, se eu falar assim, ó, tem um remédio na farmácia, que quando você toma ele, dá dor de cabeça, dá diarreia. Tem um remédio na farmácia. Eu não falar o nome do remédio, não adiantou nada eu alertar vocês. Então, aqui está falando de seitas e heresias que confundem. Então, as mais conhecidas no nosso meio, que tenta confundir as pessoas com essas visões milenal do reino aqui na terra, sobre a vinda de Cristo, são as duas que mais complicam a cabeça das pessoas. É a Adventista do sétimo dia e os Testemunhas de Jeová. Eu sou obrigado a falar o nome dessas seitas para que a igreja fique alerta. Quando bater na sua porta, opa, está trazendo algo que não é concernente à palavra de Deus. Sou obrigado a falar isso aqui, falar o nome do que está trazendo problema para a igreja. Vamos para o 1.2? 1.2, um chamado à santificação, pastor. É isso aí. Quando eu leio o Apocalipse, porque diz assim, ó, por que eu devo estudar o Apocalipse? Para quê? Me proteger contra as seitas e heresias. Aí no 1.2, me preparar para o arrebatamento da igreja. Quando eu leio o Apocalipse, eu vou falar, eita, Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Deixa eu me preparar, deixa eu me santificar. Então, por isso que é bom você estudar. Quando você estuda, você se prepara contra as seitas heresias. Eu começo a me santificar, me separar para o grande dia do arrebatamento. Vamos para 1.3? Uma exortação à evangelização. A gente tem que ser rápido, senão a pessoa foge da live. Foge do assunto. Está demorando demais, então fique com a gente aqui e venha para a escola dominical. Nós vamos abordar mais coisas ainda. Aqui que é um vídeo, vamos lá. A exortação e evangelização. Porque quando eu leio o Apocalipse, eu vejo as tragédias que estão para acontecer. Eu vejo o problema que vai acontecer logo. Vamos fazer uma simbologia aqui. Eu sou um cara de visão, de repente eu vejo que tem uma casa e está vindo chuva e tem uma erosão. E se vir aquela chuva, vai derrubar aquela casa. Só que quem mora naquela casa é um parente meu, é um amigo meu. Então eu sabendo que a chuva está vindo, e se a chuva vir, a enxurrada vai derrubar aquela casa, eu corro avisar, saia dessa casa urgente, saia, está vindo um perigo iminente, e você pode derrubar, você vai morrer dentro dessa casa. Então, agora eu trago para o Apocalipse, quando eu vejo o Apocalipse falando tudo o que vai acontecer, as tragédias que vai acontecer, e eu tenho amigos, parentes, irmãos,
amigos que estão fora dos planos de Deus. Eu sei que se eles não vierem para os planos de Deus, vão sofrer todas as pragas que estão descritas no livro do Apocalipse. Então o que eu faço? Olha o tema, exortação e evangelização. Eu vou evangelizar. É uma responsabilidade minha agora avisar as pessoas. Eu tenho que evangelizar em tempo e fora de tempo, em tempo e tempo. Eu tenho que correr a avisar as pessoas. Corra ao arrependimento, corra aos pés de Jesus, para que você fique livre desses problemas, livre dessa praga. Mas não, infelizmente, eu alerto vocês aqui, infelizmente, o que a gente vê hoje, não é as pessoas estão vindo para a igreja, vindo para Jesus, muitos estão vindo, não preocupado com a salvação, em ser salvo da ira de Deus, em ser salvo e estar no céu. Não, eu estou indo para a igreja porque alguém pregou para mim que se eu for para lá eu vou viver bem, eu vou melhorar de vida, eu vou para lá, eu vou estar livre do devorador, eu vou estar ali, a doutrina da prosperidade. Muitos estão vindo para a igreja não para ser livre da ira de Deus e estar salvo no céu. Eu estou indo para a igreja para me blindar de tudo quanto é mal. Primeira e segunda das cartas de Paulo, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses é a que mais fala sobre arrebatamento e sobre as coisas do fim. Primeira e segunda Tessalonicenses. Até alguns teólogos separam o seguinte: a primeira, a Tessalonicense, fala para a primeira vinda de Cristo, e a segunda, a Tessalonicenses, fala sobre a segunda vinda de Cristo, que já é no capítulo 19. Alguns teólogos apontam para isso, até eu vou na mesma linhagem desses teólogos que pregam sobre a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então nós temos aqui algumas coisas no Apocalipse que eu preciso entender para não falar o que não deve. Por quê? Toma cuidado muito aqui, porque como falar das coisas que já aconteceram, já é complicado você fazer as pessoas entenderem. Eu vou falar de algo que aconteceu. Jesus morreu na cruz do Calvário, lá na cruz. Até eu provar para você que ele morreu na cruz do Calvário, pensa que é fácil? Porque muitos vêm dizendo que não foi na cruz, foi no madeiro. E outra aqui, um homem pendurado na cruz, as mãos não aguentam, foi no pulso. Olha a confusão que é você explicar algo literal que aconteceu. Agora você imagina, você explicar algo escatos, coisa do futuro, escatos, futuro, mostrar coisa que vai acontecer ainda, eu explicar isso dentro da Bíblia. Então eu tenho que tomar cuidado em querer explicar escatologia com coisa da minha cabeça. A partir a exemplo, do seu ponto de vista. Isso, a partir do meu, porque não existe o meu ponto de vista, existe o ponto de vista bíblico. Eu não tenho que dar ponto de vista meu, não, é ponto de vista bíblico. Então, a exemplo aqui, ó, eu queria mostrar, o comentarista foi bem, eu gostei da atitude dele aqui, eu querer mostrar em estudos escatológicos quem é o anticristo. Lá em 1988, alguém dizia que era Gorbachev, e que a Magog, a Rússia, uns acontecimentos doidos, era Gorbachev. Aí depois já não era mais Gorbachev, já era João Paulo. Aí nos nossos tempos agora já é Macron, outro já é o filho do Donald Trump, fica inventando um monte de nome. Eu tenho que tomar cuidado em querer dar esses nomes, que a Bíblia não nos dá o direito de querer determinar quem seria o anticristo. Ele é enganador, ele pode falar que vem por ali, ele está vindo por ali, por outras bandas, quietinho, fazendo o reino dele. Aí outros, mais audaciosos, querem dizer que as duas testemunhas, uns diz que é Elias e Enoque, um diz que é Elias e Moisés. O comentarista foi bem categórico dizer que é melhor nós ir para Deuteronômio 29, que as coisas escondidas é para o Senhor. A Bíblia não nos revelou quem seriam as duas testemunhas.
Então tem alguns teólogos que afirmar de um em dentro quem são as duas testemunhas, e eu bato de frente dizendo que nenhum teólogo, por mais que se ache um bom teólogo, deve afirmar quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Não pode afirmar. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso, meus irmãos, encerramos o tópico número 2, onde nós aprendemos que no estudo do livro do Apocalipse, nos deparamos com algo singular nas Escrituras, a tríplice bem-aventurança para aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Apocalipse 1:3. Pastor Antônio, tópico número 3, uma visão panorâmica do livro. É como se nós voltássemos para a lição de número 1. O tópico 1 lá. Um resumão de tudo. Mostrar. É interessante aqui que João, quando ele foi ali para aquela ilha rochosa, vulcânica. Patmos, né? Mortal, né? Quando ele foi para aquela ilha, é assim, ó. Antigamente tinha uma prisão chamada Alcatraz, não é? Ninguém escaparia de Alcatraz. Até que um escapou. Teve um que escapou. Onde escapou, acabou a fama, né? Acabou a fama. Porque assim, ó, sair da ilha de Patmos, ó, deixa você na ilha de Patmos, por quê? Não é rota de navio, não é rota de barco, não tem nada que interessa lá, logo ninguém vai naquela ilha. Você sair a nado, não dá para sair a nado. Levo você para a ilha de Patmos, você vai morrer isolado lá, porque não tem... Solidão, né? É solidão, não tem como sair de lá. Não tem como sair de lá. Então, é nesse lugar, é neste panorama, é nessa circunstância que Jesus vai diretamente falar com João. Aí, uns diz que traz o céu a Patmos, diz que ele foi levado. Então, interessante que ele teve uma visão do céu. Sim. Teve uma visão das coisas que iam de acontecer. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que eu acho interessante que quando Paulo foi lá, né? Quando Paulo foi no céu, Paulo fala assim, Paulo foi humilde em dizer, né? Um homem há 14 anos, não sei, 14 anos. Espírito, sim. Não sei se ele estava em espírito, não sei se estava acordado, dormindo. Eu sei que ele foi. Sei que ele foi ao terceiro céu, ao seio de Abraão, ao paraíso. E chegando lá, ele viu coisas inefáveis, que ao mortal, eu não vou nem contar, eu imagino Paulo assim, ó. Eu imagino Paulo. Eu falei que eu vi ele. Imagino Paulo agora, Leandro, fazendo aqui uma... Eu imagino na cabeça de Paulo. Eu falei que eu vi ele. Eu falei que ele salva a humanidade. Eu falo dele. Não creram. Agora eu vou falar que eu fui no céu. E o que eu vi lá? E falar o que eu vi lá. Vocês não estão crendo nem das coisas que eu estou falando que aconteceu, que ele me salvou, que eu estava num cavalo, que eu tive a visão. Tá difícil de eu explicar isso para eles, então não vou contar. Não vou contar. E Paulo viu coisas, ele não quis contar para a gente o que ele viu lá. Só que quando o João chegou lá, talvez João falou, não vou contar não. Aí o que foi que Jesus falou para ele? Não, João, o que você viu, escreve. Você vai escrever. Paulo não escreveu não, mas você escreve e manda à minha igreja. E tem uma coisa, aquele que acrescentar um tio, um J, que é uma explicação muito grande na língua hebraica sobre um tio e um J, que muda toda a configuração. Se alguém tirar uma vírgula, se alguém tirar alguma coisa desse livro, será réu. É para tirar nada, nem acrescentar nada. Do jeito que você viu, João, escreve e manda para eles. Que era para ser revelado, já está escrito. Então, foi o lugar da revelação apocalíptica, a ilha de Patmos. Aí eu vou para o 3.2, que aí na aula, na lição aqui, Leandro, nós vamos abranger um pouco mais, né? O período nosso de lição aqui né, nesse vídeo não é muito longo o período, não se cansa até. Mas vamos aqui, no 3.2, né, Leandro? Isso. Sua mensagem abrangente. Olha que interessante, tá bom? Grave isso aqui, ó. Os evangelhos
traz uma mensagem ao pecador. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu aliviarei. Jesus traz uma mensagem, os evangelhos traz uma mensagem ao pecador. As epístolas traz uma mensagem doutrinária para a igreja de Cristo. Entende, não? Você vê nos evangelhos uma mensagem salvadora, aí você está dentro da igreja, aí você lê as epístolas, tem uma mensagem doutrinária, como se portar e ser um cristão. Aí, quando você vai para o livro de Apocalipse, possui uma mensagem plena para todos, para o pecador, para quem está dentro da igreja. Então ela traz uma mensagem de alcance pleno. E a mensagem apocalíptica, ela é tríplice. Deus tem uma mensagem para Israel, e grave isso, uma mensagem para Israel, uma mensagem para os gentios e uma mensagem para a igreja. Aí como que funciona isso? Para o mundo, a mensagem é urgente e terrível. Apocalipse. Aí eu venho para Israel, o sofrimento, as visões dele e ele se arrependendo, Deus mostrando, cumprindo a sua promessa. E para a igreja, mensagem de bálsamo, de alento, de arrebatamento. Quando a igreja lê Apocalipse, ele está vivendo justiça, santificação, graça. Quando eu leio Apocalipse, eu vejo, Jesus está prestes a voltar. Não tenho medo do que vai acontecer, entende não? Agora, quem lê e não está dentro das diretrizes, preciso voltar, senão vou passar por aqui. Então, quando a igreja lê o Apocalipse, ela sente bálsamo, não sente medo. Quem sente medo de Apocalipse é quem não está vivendo nos caminhos que tem que viver. Então, por isso que eu digo que Apocalipse não é para coisa de medo de igreja. Ele não pode ter medo de ler o Apocalipse, porque ele é bálsamo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E com isso, meus irmãos, encerramos o tópico número 3, com esta belíssima explanação do pastor Antônio Carlos. Conclusão: nesta lição vimos que o Apocalipse é fundamental para entendermos este tempo em que vivemos. A mensagem de Cristo à sua igreja deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar. Deus abençoe, pastor Antônio. Foi um privilégio ter o senhor aqui conosco. E até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado.